Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje mais um vídeo da série de tabus sobre estudar no meio ocultista. Primeiro, que ser ocultista já é um tabu, né? A sociedade não aceita muito bem, em geral, existe ali todo um paradigma, um preconceito em cima do ocultismo, como se fosse alguma coisa do diabo, do demônio. Não que algumas linhas da mão esquerda não o sejam, mas é totalmente errôneo, né? O entendimento, o aprendizado que as pessoas de fora têm e não entendem que o ocultismo nada mais é do que ocultar um conhecimento, algo que não pode ser entregue às massas. Como o próprio Jesus disse, não dê pérolas aos porcos. Então, o ocultismo acabou dentro dele juntando muitas coisas, muitos ensinamentos que são extremamente simples, mas que davam uma bela de uma fogueira em determinadas épocas. Então eles foram colocados dentro de ambientes seguros, ambientes fechados, ambientes ocultos, para que isso não vazasse para os profanos e os profanos não fizessem churrasquinho de ocultista durante o tempo. E um dos grandes tabus atuais, eu diria que esse não nem é um grande o tabu universal, mas um tabu atual aqui da modernidade é o estudo no meio do ocultismo. Grandes ocultistas como Papy, Eliphas Levi, Franz Bardon, Aleister Crowley, Blavatsky, Maria Judia, Pamela Smith, Frida Harris, enfim, eu poderia falar aqui a minha vida inteira desses caras, mas esses caras passaram por vários perrengues para conseguir serem ocultistas. Eles não tinham internet, eles não tinham bibliotecas de ocultismo à sua mão, tudo era extremamente difícil, tudo era extremamente raro, manuscritos, pergaminhos, livros muito difíceis de conseguir. Depois com a imprensa, alguns livros, né, conseguiram atingir grandes massas, mas até esses livros não eram assim de alcance global, então era muito difícil a vida desses caras, e esses caras tinham que estudar para um Eles tinham que estudar muito, porque não tinham esse acesso. Então a primeira coisa que eu vejo muito hoje atualmente é muita gente olhar e falar assim, aqueles caras lá, puta, que obra porcaria, que não sei o quê. Esse já eu acho que é o primeiro tabu que tem que ser quebrado, porque hoje a gente tem um acesso realmente muito fácil às coisas. Isso não quer dizer que nós não tenhamos magistas hoje muito bons, como eram aqueles magistas daquela época, não. Mas a gente desvalorizar o trabalho daqueles caras, ou dizer que aquilo não é legal, não sei o quê, porque é antigo, ou tá antiquado, ou porque ali não parece que tá certo, alguma coisa assim, é um pouco de soberba nossa, porque os caras realmente ralaram para chegar naqueles conteúdos, e terem escrito aqueles conteúdos tornam aquelas pessoas muito especiais, porque muito do que você estuda de magia hoje, eles foram a base que deram origem a outros magistas que fundaram certas ordens, que criaram certas tradições, que provavelmente você estuda coisas que vieram dessas tradições, que tiveram esses caras como base. Então não despreze esses textos clássicos, não os desmereça, porque se você um dia quiser aprender a raiz do que você aprende hoje, essa raiz tá lá. Busque as fontes para que você entenda a construção do pensamento e saber o porquê que hoje você age desse jeito. Lembra que na magia, um dos maiores poderes que o magista tem é conhecer a causa daquele efeito. Se hoje você só se preocupa com o que você estuda hoje, você é efeito da magia e não é causa. Se você não é causa, você não é mago, me desculpa. Você só é alguém que reproduz efeitos de outros magos atuais ou modernos e não consegue entender a construção da linha magística para desenvolver a sua própria forma de fazer magia. E aí vem um grande tabu que é o estudo no meio ocultista. Hoje todo mundo quer tudo fácil, todo mundo quer as coisas rápidas, todo mundo quer jogar ali num site de pesquisa e conseguir a resposta em 2 segundos. Então a gente vive hoje numa sociedade extremamente dinâmica, que recebe muita informação, e essa informação que chega em excesso para nós nos tornou viciados em consumir as coisas de forma rápida. Só que dentro do meio ocultista não existe receita de bolo instantâneo de caneca para magia. Não tem. Tudo que você faz e você aprende é fruto basicamente de 2 coisas: estudo e prática. Sem estudo não dá para ter prática. E sem prática, não dá para avançar nos estudos. Então uma coisa tá ligada na outra. Não adianta você entrar nesses grupos hoje, né? Vamos pegar a internet, hoje a gente tem redes sociais que tem grupos de magistas. Esses magistas estão sempre ali pedindo para outros magistas receita de bolo. Olha, me dá aí uma magia para eu conseguir que o meu vizinho pare de colocar o som alto. Me dá aí uma receita de magia para que a menina que eu gosto volte comigo e fique amarrada comigo. Então viraram grupos de receita de bolo, de canequinha,
maquininha, né, da bolo instantâneo. Isso, infelizmente, não é magia. Isso nada mais é do que feitiçaria. E aí aqui eu vou explicar um pouco dessa diferença. É ruim ser um feiticeiro? Não, não é. Mas dentro do meu entender, do meu paradigma, agora esse momento, opinião pessoal do Léo, mago é aquele que tem sabedoria. Essa é a raiz da palavra. E quem tem sabedoria é aquele que conhece todos os ingredientes para fazer uma receita. O feiticeiro, ele é o cara que copia a receita do livro de bolo. Ou seja, ele pega aquela receita, copia exatamente e vai ter o mesmo resultado que o operador que colocou ali no livro teve. E em muitos casos nem resultado ele tem. Então, dentro dessa ótica pessoal do Léo, fazendo essa divisão entre mago e feiticeiro, a ideia do autoconhecimento, a ideia do meio mágico é que você seja sábio, que você se torne um mago e não um feiticeiro. Ah, Léo, tem problema de ser um feiticeiro no começo, só replicar as receitas? Não, desde que você entenda que aquilo não é magia, daqui você está replicando uma simpatia, uma magia parasimpática, ou uma magia simpatética, como a gente chama, não de patética, mas uma magia que meio que é uma reação a uma ação que você está fazendo. O mago de verdade, ele sabe pegar aquilo, entender aquela receita, aqueles ingredientes, e ele sabe, inclusive, substituir aqueles ingredientes por coisas que façam mais sentido para ele, que tenham mais a ver com o mundo dele, ou até que no momento de emergência ele tem aquilo ao redor dele. Então o mago, ele tem muito mais ferramentas e conhecimento para isso. E como eu disse, para se tornar um mago, estudo e prática. E para estudar, você tem que estudar de verdade e não é só PDF na internet. Você tem que buscar esses livros clássicos, como eu disse, buscar livros atuais de pessoas que estão fazendo magia hoje e estão publicando livros contando um pouco sobre as suas vidas, conversar com magos mais experientes que já trilharam mais tempo o caminho. Isso vai te ajudar a ser orientado, a ser guiado. Algumas ordens iniciáticas podem ser um bom caminho. E às vezes vocês perguntam, Léo, que ordem iniciática eu começo? Não sei, tem tantas. Tem ordens Rosacruzes, tem ordens cristãs, ordens judaicas, ordens telêmicas. Procure alguma coisa que fala com o seu coração. Isso é mais ou menos perguntar que faculdade eu faço. Não sei. O que é que você quer fazer? Qual é o caminho que você quer trilhar? Qual é a profissão que você quer ter? Então, que tipo de mago que você quer ser? Então, escolha a trilha que você quer seguir dentro dessa ordem. Escolha baseado no que o seu coração sente. E aí, uma ordem pode ser um ótimo caminho, porque uma ordem é feita por graus. Cada grau vai dar exatamente aquilo que você está preparado para receber. E aí, você vai avançando os graus e vai conseguindo mais conhecimento, mais sabedoria e vai praticando isso na sua vida, trazendo mais substrato para o seu aparato mágico. Então, se o estudo ele é muito importante e tem que estudar, a prática também é, porque a prática é o estudo colocado em prática. Então, a gente precisa da prática para colher os resultados da prática e voltar para os nossos estudos. O mago, ele é o caminho do meio entre a fé e a ciência. A fé é aquele que acredita em tudo. A ciência é aquele que precisa provar tudo. O mago é aquele que vai se valer do método científico para rever os seus experimentos e melhorá-los, e ao mesmo tempo ele crê na parte sobrenatural, porque ele sabe que a magia se apresenta pelos meios naturais, mas muitas vezes por meios físicos ou metafísicos que a gente ainda não consegue explicar. Então o mago, ele tem que ser um estudioso, ele tem que estudar. Quando a gente vê nesses grupos, principalmente de magia do caos, e nada contra a magia do caos, porque a magia do caos é um sistema onde muitos magos desenvolveram seus próprios sistemas, porque criaram sabedoria para isso, mas você vê muitos usuários da magia do caos falando assim, eu usei o servidor X e consegui uma graça e queria vir aqui agradecer. Qual é a diferença desse cara para um beato da igreja? Porque normalmente o magista critica os beatos da igreja. Aqueles beatos de igreja, que não sei o quê. Mas o que o beato de igreja vai? Vai lá, reza para um santo, que não é muito diferente de um servidor, consegue ali um benefício, um milagre, alguma coisa, vai lá e põe faixa na cidade, agradece que aquele servidor ou aquele santo atendeu ele. Ou seja, quando a gente fala de servidores, a gente está falando de bancos de energia, da onde a gente vai buscar energia para concretizar nossos atos mágicos. A religião chama isso de santo, Deus, e as ordens mágicas chamam isso também de egrégoras de deuses ou, em alguns casos, de servidores. Qual que é a diferença, então, de usar um servidor, agradecer publicamente? Não é muito diferente de um beato de igreja que usa um santo. Então, essa provocação, ela é direta pro tabu do estudo. Não existe. Se alguém falar para você, não precisa estudar, faz esse curso só aqui, ou faz só aquilo, ou lê só esse livro, ou vem aqui só na minha ordem, que só aqui eu ensino magia, isso aqui é o suficiente. Cuidado, acenda o sinal amarelo, porque estudar magia vai muito
além do que só estudar magia. Estudar magia vai em estudar as moléculas das pedras para entender por que as pessoas que trabalham com pedras usam aquela pedra para determinado sentido, estudar o comportamento de elementos naturais na natureza, estudar o comportamento, sei lá, se você vai para uma magia natural, de elementais. Dentro do hermetismo, entender o que é a mente anímica animal, mente anímica mineral, para conseguir lidar com esses outros reinos dentro da magia, e isso só vem com estudo, muita prática depois do estudo. Então não tem milagre, não dá para falar para vocês que existe um atalho. Eu não vou dizer aqui, olha, tem um caminho fácil, lê só esses 3 livros, tem tudo que vocês precisam saber. É um trabalho constante, porque a magia é um trabalho de autoconhecimento, e o trabalho de autoconhecimento é um trabalho constante. Então pergunte-se, se você quer fazer magias rápidas, se você entra nesses grupos para colher receitas e replicá-las, o seu objetivo de vida talvez não seja ser mago. E tudo bem, talvez seja ser feiticeiro, fazer esse tipo de simpatias diárias. Porque o mago, ele não se contenta com isso. O mago, ele quer saber por que aquilo funciona, como aquilo foi feito. Os servidores que você usa na magia do caos, você já se perguntou como eles foram feitos? Por que eles foram disponibilizados para aquela energia? O que tem dentro daquele servidor, além da energia que te disseram? Porque se você está só usando servidores sem se questionar isso, desculpa, você talvez não tenha ali uma vocação a ser mago. E talvez você passe sendo feiticeiro, fazendo essas receitas do dia a dia. Agora, se você quer ser mago, desconstrua esse paradigma e saiba que você vai ter que estudar muito, estudar tudo e entender o funcionamento das coisas. Esse é o caminho do sábio, esse é o caminho do magi, esse é o caminho do mago. Então, como eu disse, não tem receita pronta, estudem e pratiquem. Ah, como eu sei se eu já estou preparado para fazer uma magia? Faça e veja o resultado. Ah, e se der ruim, fique tranquilo. Quando você ainda ignora certos aspectos da magia, a sua essência não vai te colocar em roubada. Ela vai te colocar em caminhos que vão te trazer lições que você possa suportar. Então tenha coragem, pratique, colhe os resultados dessa prática, tenha o diário mágico que todo mago tem para anotar isso e seja feliz e coloque a sua magia em curso, valha-se da sincronicidade que a magia vai trazer, valha-se principalmente do autoconhecimento que a magia traz, e ela só traz esse autoconhecimento quando a gente executa, pratica e compara o resultado. Isso traz um conhecimento de como nós agimos no meio mágico e de como nós funcionamos, beleza? Então, esfirras estudiosas de muitos estudos para vocês e também de muita prática. A gente se vê no próximo vídeo dessa série. Até lá!